Muito bom, pessoal. Estamos abrindo mais um Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco durante todo o mês é o advogado previdenciário Dr. Kleber Galerani. Dr. Kleber, vamos lá, agora é com você. Olá, sou o Dr. Kleber Galerani, estou aqui no Momento Jurídico do programa Família Verzola Recebe. Não confie integralmente nos dados que constam do portal Meu INSS. Isso porque alguns dados que lá estejam podem estar incorretos. Podem existir lá contribuições abaixo do mínimo, podem existir contribuições não computadas, ou mesmo dentro da empresa, algum sistema lá não foi baixado e o vínculo permaneceu aberto dentro do Meu INSS. Isso faz com que isso prejudique o tempo da tua aposentadoria e o valor. Mas eu tenho uma boa notícia a você. Existe um instrumento poderoso para que você organize a tua aposentadoria, que é o planejamento previdenciário. Por intermédio do planejamento previdenciário, você saberá corretamente quando irá se aposentar e o quanto você irá receber na aposentadoria, bem como identificar a melhor regra de transição. Você sabia que há 4 regras de transição hoje vigentes? Se você não enquadrar-se na melhor regra, você poderá ser prejudicado, mas é possível fazer esta análise por meio do planejamento previdenciário. Além do que, algumas pessoas às vezes pensam em aumentar o valor de contribuição para saber se isso aumentará a aposentadoria posteriormente. Isso também é possível fazer esse cálculo do investimento-retorno dentro do sistema de cálculo. Por isso, é fundamental que você realize um planejamento previdenciário, organizando aí a tua vida para os próximos anos. Procure um advogado previdenciário especializado que faça o teu planejamento previdenciário. Olá você, meu amigo, minha amiga telespectadora, sejam bem-vindos. No ar, mais um programa Família Verzola Recebe, como sempre aqui pelo nosso Canal 3 da NET. Isso mesmo, pessoal. E você também confere o nosso programa pelas mídias sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, em todos esses canais você sintoniza o nosso Família Verzola Recebe, neste ano de 2025, completando 17 anos no ar. Sempre trazendo grandes convidados, assuntos interessantes para apresentar e debater com vocês aqui, nossos amigos telespectadores. Pessoal, olha só o currículo do meu convidado de hoje. Ele é bacharelado em Direito pela Unesp, em Relações Internacionais também pela Unesp, pós-graduado em Direito Público pela PUC de Minas Gerais, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, técnico em Administração de Empresas pela ETEC Albert Einstein, São Paulo. E muito mais que você vai conferir de Dr. Kleber Galerani, profissional da advocacia dos mais conceituados, vai conversar um pouquinho com a gente, contar um pouquinho da sua vida, falar um pouquinho da sua grande especialidade, que é o direito previdenciário, e muito mais no programa de hoje. Dr. Kleber, que alegria recebê-lo, como vai você? Estou bem, Verzola, é uma honra poder estar aqui no teu programa e também estar com o teu público. Maravilha, eu que agradeço por ter aceito o meu convite e hoje estar aqui conosco debatendo um pouquinho sobre o direito e outras áreas mais. Mas sem mais delongas, para a gente conhecer um pouquinho da sua vida, quem que é o Dr. Kleber Galerani? Eu sou nascido em São Paulo e com cerca de 19 anos eu vim aqui para Franca, que me abriu as portas, uma cidade muito acolhedora, para cursar Relações Internacionais. Imaginava que ficar poucos anos na cidade, depois retornar a São Paulo, mas Deus quis de forma diferente. Conheci aqui a Carla, que é a minha esposa, qual nós temos hoje 2 filhos, o Bernardo e o Bento, de 9 e de 2 anos. E também aqui, além das relações internacionais, avancei no sentido da área do direito. Cursei também direito e hoje atuo como professor universitário na Universidade de Franca e também como advogado na área previdenciária, Verzola. Maravilha, eles falam que quem bebe água da careta, né, fica francano, né, doutor? É verdade, eu sou muito grato a essa cidade que abriu as portas, né, uma população muito acolhedora e eu hoje me sinto mais francano do que propriamente paulistano. Maravilha. Dr. Kleber, sabemos que você é um grande especialista na área de direito previdenciário, correto?
Correto. É a nossa área que nós trabalhamos, né, ajudando as pessoas, em particular num contexto depois da reforma da Previdência de 2009, que tornou-se muito mais difícil aposentar-se, a acessar benefícios que, na verdade, são direitos delas, mas que às vezes há uma dificuldade grande em acessar esse sistema. Nós estamos para facilitar e ajudar as pessoas a acessarem os seus direitos, Verzola. Maravilha, nós vamos falar bastante de direito previdenciário no programa de hoje. Mas antes, Dr. Kleber, sabemos que você também é palestrante e analista de Direito e Relações Internacionais, tendo participação importante em diversos meios de comunicação digitais e impressos, como Rede Globo, Rede Record, Metrópolis Brasília, Correio Brasiliense, entre outros, não é mesmo? Tenho a oportunidade já há alguns anos fazer algumas coberturas na área tanto do direito quanto das relações internacionais nesses veículos de comunicação. Isso tem, de algum modo, enobrecido muito a minha carreira e também poder contribuir com a sociedade de modo a explicitar tanto alguns fenômenos internacionais quanto também na área do direito, Verzola. Muito bom. Ainda falando um pouquinho do seu vasto currículo, é também pesquisador, professor universitário, como você já relatou aqui há 13 anos, né? Lecionando nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, Relações Internacionais e Ciência Política, correto? Correto. Então, nós trabalhamos nesse campo, na intersecção entre a ciência política, o direito, as relações internacionais. Essa é a minha área de atuação, né? Eu sou muito feliz de poder estar em sala de aula já há cerca de 13 anos, poder estar com os alunos, poder contribuir com a formação deles. Eu tive a oportunidade, ao longo desses anos, de mais de 5.000 alunos poder aí contribuir com a formação deles. Isso me enobrece e eu admiro muito a profissão de professor. Mesmo antes de ser professor, eu tinha essa afeição, né? E sou muito feliz nessa profissão que também desenvolvo, Verzola. Muito bom, pessoal. Você está conferindo aí o nosso Família Verzola Recebe. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e eu volto já com o Dr. Kleber Galerani. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional. Doutora Huang Wei Ling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Wei Ling. Cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu, pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo vem pro Magalu. Pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar. No Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu.
Mediclean é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclean, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. É isso aí, pessoal. Estamos abrindo mais um Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco agora neste mês de abril é a doutora Pamela Stradiotti, dando uma dica muito importante a vocês na área jurídica. Doutora Pamela, vamos lá, agora é com você. Boa tarde, eu sou a Pamela Stradiotti, advogada aqui na cidade de Franca e especialista em direito militar. Hoje o meu recado vai para você, policial militar. Quando você recebe aquela comunicação disciplinar, se você não se atentar e cometer alguns erros neste início, pode ter um desfecho mais grave. Então, saiba como agir diante desses procedimentos disciplinares e diante dessa comunicação disciplinar. Não cometa esses erros. Não ignore a notificação, não perca o prazo. Essa é a sua primeira oportunidade de fazer a sua própria defesa. É importante se manifestar preliminarmente. Procure uma assistência jurídica especializada. Muitos policiais tentam se defender sozinho e, pela falta de técnica e de familiaridade com o assunto, pode, ao justificar a sua conduta, acabar incorrendo em outras por desconhecer os procedimentos operacionais padrão. Não assine documentos sem compreender perfeitamente o seu conteúdo. Às vezes você pode estar assinando algo e assumindo a culpa por algo que não fez. Então, seja atencioso, cauteloso, cuide da sua defesa. Nada e nem ninguém é melhor do que você para exercer a sua defesa com orientação de um advogado especializado. Esta foi a minha dica de hoje, pessoal. Um abraço! Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Vocês conferiram na abertura do programa, Dr. Kleber está participando do nosso Momento Jurídico, dando dicas importantes a vocês, amigos telespectadores, hein? Então, o Dr. Kleber vai estar conosco durante todo o mês, dando dicas importantes no nosso Momento Jurídico. Dr. Kleber, é importante ressaltar também que você atuou com dinamismo no setor financeiro, né? Onde ingressou por meio de concurso público no Banco do Brasil, onde foi aprovado em primeiro lugar, né? Também na Caixa Econômica Federal, onde foi aprovado em 9º lugar. Fala um pouquinho pra gente aí disso. Quando eu cheguei em Franca, isso no ano de 2004, eu estava cursando a universidade, mas não tinha, muitas vezes, uma fonte de renda, né? E eu procurei aí prestar um concurso público, na época para a Caixa Econômica Federal, que me abriu as portas, né? Na época consegui passar bem e louvo a Deus por isso, em 9º lugar, né? E tive a oportunidade de atuar
tanto em Passos, Minas Gerais, quanto em Ribeirão Preto, quanto em Franca. O time da Caixa Econômica Federal sempre foi muito acolhedor, aprendi muito, e muito daquilo que aplico no direito hoje também aprendi ali dentro das fileiras da Caixa Econômica Federal. Posteriormente, quando eu fiz o mestrado, no ano de 2009, 2010, antes de começar a lecionar, eu prestei o concurso do Banco do Brasil. Aliás, minha esposa também trabalha no Banco do Brasil e também tem uma afeição muito grande por essa instituição que é secular. E tive a felicidade de ser aprovado em primeiro lugar naquele determinado concurso e trabalhei também aqui em Franca e trabalhei em Jericoara, que é uma cidade aqui próxima, normalmente atuando na área de pessoa jurídica e algumas partes de pessoa física. E o Banco do Brasil me ensinou muito a organização de negócios, muito daquilo que eu vejo tanto na Caixa Econômica Federal quanto no Banco do Brasil é o que eu trago para a estruturação do meu escritório hoje, Verzola. Maravilha, muito bom. Agora, já falando um pouquinho da área previdenciária, que é uma área muito importante, muito ampla, eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores o que é a Previdência, doutor, e para que serve a Previdência? Nós sabemos que há uma série de direitos na nossa Constituição, entre eles os direitos sociais. Dentre os direitos sociais, um deles é o direito à previdência, que é o direito à pessoa ter no final da sua vida um amparo por parte do Estado mediante as contribuições que ela faz ao longo de toda a sua vida. Nós sabemos que a vida laboral ou mesmo a limitação do corpo físico, ele tem ali chegando cerca de 60, 70 anos um limite, né? E para que de algum modo essas pessoas não fiquem desamparadas, nós temos a Previdência Social. Perceba que não é um favor por parte do Estado, na verdade são contribuições que esta pessoa fez ao longo de toda uma vida, que lá no final da sua vida laboral transformar-se-á em um benefício que possa ampará-la de modo a que ela tenha uma vida digna. A nossa Constituição, ela busca que as pessoas tenham uma vida digna, um princípio básico, um princípio basilar, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, e a Previdência está inserida nesse contexto. Mas também a Previdência, ela atua com uma função de redistribuição dentro da sociedade, de modo a que há pessoas que não tiveram essa oportunidade, às vezes, de contribuir toda uma vida, por conta, às vezes, de alguma limitação física, por conta, às vezes, de alguma doença. Então, também a Previdência, ela vem dar amparo a essas pessoas que muitas vezes não têm condição de trabalhar, mas ainda assim têm direito a ter os seus direitos respeitados. São pessoas perante o ordenamento jurídico. Então, a Previdência Social ampara tanto aqueles que, como falaremos posteriormente, aposentam-se por idade ou mesmo aposentam-se por invalidez. Ela é um colchão, uma forma de amparar as pessoas, Verzola. Muito bom, maravilha. E como que a pessoa pode dar entrada na aposentadoria? Normalmente, a entrada na aposentadoria se dá pela via administrativa. Para que nosso telespectador entenda o que é a via administrativa, é procurar o próprio órgão que é o responsável pela concessão da aposentadoria. No caso brasileiro, é o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social. A pessoa normalmente acessa, seja por meio dos postos físicos e hoje mais por meio do telefone 135 ou através também do Meu INSS, num aplicativo pelo celular ou também pela internet. Essas são formas, Verzola, que de algum modo a pessoa pode acessar ali os benefícios que ela tenha no INSS. Então, o INSS hoje oferta diversos canais para esse acesso. Então, tanto o atendimento físico, quanto o atendimento por telefone, o atendimento por celular e o atendimento por meio do computador. Perfeito, perfeito. E os benefícios da Previdência Social, Dr. Kleber, quais são? Nós temos basicamente as aposentadorias, nós temos os auxílios dentro da Previdência Social, as aposentadorias conforme nós falamos, né? A aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial e os auxílios, nós temos o caso dos auxílios por incapacidade temporária, que nós chamávamos antigamente de auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão. Esses são os principais benefícios, Verzola, que o INSS trabalha. Perfeitamente. Pegando um ganchinho na sua fala agora
do auxílio reclusão? Ele é tão polêmico assim, muita gente às vezes até desconhece muito mais. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutor. O auxílio reclusão, Verzola, é um direito consagrado dentro da nossa Constituição para as pessoas que recolhem o INSS. Às vezes há uma falta de informação no sentido de entender que muitas vezes esse auxílio é concedido para quem não é segurado do INSS. Não, nós estamos falando aqui, daquela pessoa que contribuía para o INSS, então tem o que nós chamamos no direito previdenciário de vínculo para com o INSS, o vínculo de segurado, e tendo o vínculo de segurado, ela tem esse direito ali consagrado pela nossa Constituição. Então não é para pessoas que não contribuem, que não trabalham, pelo contrário, pessoas que mantêm ali o vínculo estabelecido, Verzola. Correto, correto. Doutor Kleber, quando é que o trabalhador perde a sua capacidade de trabalho? O trabalhador perde a capacidade de trabalho quando, em virtude de algum problema de saúde, que pode ser de ordem física ou pode ser de ordem psicológica, é constatado normalmente por um médico, que nós chamamos de um perito, uma limitação para o exercício trabalhista que pode ser temporário ou pode ser definitivo. Então nós temos antigamente o que se chamava de auxílio-doença, que é o que nós chamamos hoje de auxílio ou benefício por incapacidade temporária. Às vezes temporariamente ela perde a condição de trabalhar, por exemplo, um acidente, uma queda e alguma coisa nesse sentido que faz com que ao longo de um determinado período ela não consiga trabalhar e a Previdência entra amparando. Mas há situações, Verzola, que infelizmente são situações irreversíveis, ou seja, a pessoa não conseguirá, ao longo de toda uma vida, trabalhar mais. E aí, nesses contextos, nós temos o que se chamava antigamente de aposentadoria por invalidez, que é o que nós chamamos hoje de benefício por incapacidade permanente. O benefício por incapacidade permanente dá-se a essas pessoas que há a constatação por intermédio aí, de um perito identificando que ela não tem mais condição ou aptidão ao trabalho. Há situações, e aproveito o gancho da tua pergunta, Verzola, que é muito oportuna, há situações que às vezes a pessoa não consegue trabalhar mais na mesma atividade, mas ela consegue trabalhar em outra atividade. Então, às vezes, a pessoa acha que ela conseguirá aposentar-se porque ela não consegue trabalhar mais naquela mesma atividade. Mas se ela mudar de ramo, ela conseguiria. Por isso que nós temos vários benefícios ou várias solicitações que são negadas por parte do INSS, Verzola. Perfeitamente. Você está conferindo o nosso Família Verzola Recebe. Eu vou para mais um intervalo comercial e eu volto já, pessoal. A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos. Desde a elaboração do projeto até a instalação, garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse de casa pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com as retornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafas retornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Se bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não chora. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. Nós vamos fazer desse sonho grandioso
uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Ifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol. O pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. A Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Muito bom, meus amigos. Eu quero dar uma dica especial para vocês que nos acompanham aqui no nosso Família Verzola Recebe. Restaurante do Frei, com 2 unidades aqui na cidade de Franca, recém-inauguradas. Você curte o melhor almoço da cidade. Você come à vontade por apenas R$ 17,99. É isso aí, Verzola. A gente aqui tem o cuidado de servir um alimento bem temperado, produtos frescos do dia, uma comida bem feita, caseira. E o melhor de tudo, que a gente coloca um preço acessível, R$ 17,99, você vem e come à vontade. Pessoal quiser vir comer 3, 4 vezes, R$ 17,99 à vontade. Aqui o cliente é que manda. Salada, aquele almoço bem servido. Tô vendo aqui, ó, batatinha, feijoada, macarrão, uma infinidade de delícias. Restaurante do Frei, 2 unidades em Franca, aqui na General Teles, em frente ao terminal de ônibus, né, Frei? Terminal e na Avenida Brasil, 1001. Nesses 2 locais, segunda a sábado, almoço completo. Das 11 horas às 2h30. Que maravilha. Se o pessoal quiser pegar aquele marmitex para levar para casa, para o trabalho, Restaurante do Frei também oferece, né? Também, nós temos um marmitex preço único, R$20, caprichado, 750 gramas. Então vamos deixar na tela aqui endereço das 2 unidades do Restaurante do Frei e o telefone de contato também, caso você queira entrar em contato com a equipe aqui do Restaurante do Frei. Parabéns pelos empreendimentos, Frei. Vem almoçar, Restaurante do Frei. Muito bom, pessoal. Quero dar uma dica especial para você que acompanha a gente aqui no nosso Família Verzola Recebe. Império das Carnes, onde você encontra todos os tipos de carnes. Logo, logo vocês vão acompanhar comigo o videozinho de um pouquinho do que o Império das Carnes oferece a vocês. Mas antes eu quero falar aqui com o meu amigo Hudson, o embaixador das carnes. Tudo bem, Hudson? Tudo bem, Lucas. É um prazer ter você aqui junto com a gente agora, né? A partir de hoje, você faz parte aqui da nossa equipe do Império das Carnes também. E a gente vai mostrar para vocês aqui, o pessoal de casa, cada dia um pouco de cortes diferentes que a gente tem, os produtos que a gente tem aqui no Império das Carnes. Realmente, vocês estão vendo ao fundo aqui uma infinidade, todos os tipos de cortes você encontra aqui no Império das Carnes. Carnes nobres, fresquinhas, você só encontra aqui no Império das Carnes, não é mesmo, Hudson? Uma coisa que a gente oferece muito bem para os nossos clientes é o serviço de WhatsApp de entregas em casa, em residência.
Às vezes o cliente acha meio difícil sair, a gente leva até a casa dele. Olha que facilidade para você. Então você não pode vir aqui no Império das Carnes, o Império das Carnes vai até você. Vamos deixar na tela aqui o WhatsApp para quem quiser fazer a sua encomenda. Basta entrar em contato, o pessoal leva até a casa da pessoa. Rapidinho, rapidinho, né, Hudson? Rapidinho, rapidinho. É a entrega mais rápida de Franca. E além de ser a entrega mais rápida, são produtos frescos. Os nossos produtos que vão direto para sua mesa são todos produtos diários, frescos, do dia a dia. Vale a pena conhecer Império das Carnes. Essa eu indico, pessoal. É isso aí, pessoal. Está no ar o nosso Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco durante todo o mês de abril é o advogado Dr. Antônio Roberto Soares, que vai falar de um assunto dos mais interessantes. Doutor Antônio, vamos lá, agora é com você. Olá, pessoal. Meu nome é Antônio Roberto Soares, sou advogado criminalista. Você já observou como tem sido recorrente os acidentes de trânsito com vítimas, às vezes vítimas fatais e às vezes não fatais? Pois bem, na maioria das vezes a pessoa responde pelo crime culposo, mas mesmo sendo o crime culposo, a pessoa tem desdobramentos sérios na justiça com relação a isso. Ela responde pelo crime culposo e a pena é de detenção de 2 a 4 anos. Há a possibilidade, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, dessa pena ir de 5 a 8 anos. Quando o crime é culposo, ou seja, a pessoa age com imprudência, por exemplo, ingere bebida alcoólica e assume o volante do carro, ou com negligência, por exemplo, quando ela deixa de dar manutenção adequada em seu veículo, ou por imperícia, quando ela não está devidamente habilitada para conduzir o veículo, ela vai ser julgada por um juiz togado. Quando a pessoa pratica o crime de forma dolosa, na modalidade dolo eventual, por exemplo, a pessoa ingere bebida alcoólica, assume o volante do carro, o dono do bar adverte ele e fala, ó, cuidado que aí na porta tem crianças jogando bola. Ele, então, ingere a bebida alcoólica e sai com o seu veículo e fala, dane-se, se atropelar, atropelou, não estou nem aí. Então, nesse caso, ele age com dolo eventual. E aí a pena dele vai de 6 a 20 anos e ele vai ser julgado perante o júri popular. Então, pessoal, a melhor coisa é respeitar as regras de trânsito, respeitar os usuários do trânsito. Enfim, dessa forma, a gente evita problemas, sobretudo problemas com a justiça, porque a experiência nos mostra que não é tarefa fácil sentar no banco dos réus. Para muita gente é o fim da vida, tá bom? Muito obrigado, gente, até logo. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com a sequência do nosso Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o Dr. Kleber Galerani. Dr. Kleber, me fale agora. A pessoa que se aposenta pode continuar trabalhando? Essa é uma pergunta de ouro, Verzola, né? A pessoa que aposenta pode continuar trabalhando? Depende. Né? Depende do quê? Primeiro,
Se ela aposenta-se por idade, ela pode sim continuar trabalhando. Mas se ela aposenta-se, como falamos agora há pouco no último bloco, o que nós chamamos por benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, ela não poderá continuar trabalhando, porque ela foi concedido a ela o benefício justamente porque ela não podia trabalhar. Então, há pessoas que muitas vezes são surpreendidas trabalhando, tendo sido concedido o benefício por incapacidade permanente. E isso é um risco bastante acentuado. E há algumas outras situações que nós acredito que falaremos ao longo da nossa entrevista, que há a aposentadoria especial. Em particular, no nosso contexto aqui de Franca, em que há a exposição a alguns agentes nocivos, como a ruídos, a produtos químicos, a cola e assim por diante, há pessoas que aposentam-se de forma mais célere, de forma mais rápida, porque acessaram a aposentadoria especial. Essas pessoas podem continuar trabalhando? Depende, né? Se elas quiserem continuar trabalhando no mesmo ramo em que elas aposentaram, não. Mas se ela for para algum outro ramo que de algum modo elas não fiquem expostas a esses mesmos agentes nocivos, aí sim. Então há que se analisar caso a caso para identificar se pode ou não pode trabalhar, Verzola. Maravilha! Inclusive, a próxima pergunta seria para você falar um pouquinho sobre a aposentadoria especial, que você acabou de falar, e também a aposentadoria por idade. Então, vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria por idade, como que a pessoa consegue se aposentar hoje através da aposentadoria por idade, doutor? A reforma da Previdência, Verzola, trouxe uma mudança, em particular prejudicial às mulheres. Nós temos hoje, antes a regra era 65 anos para homens e 60 anos para as mulheres. Hoje o critério cronológico mudou, 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Aumentou-se 2 anos. É necessário ter, no mínimo, 180 meses de carência, isso tanto para homens quanto para mulheres, e necessário ter ali 15 anos de contribuição, tanto para homens quanto para as mulheres. Então, nós observamos que as regras se tornaram um pouco mais rígidas, Verzolas, do que eram antes de 2019. Agora, é possível acelerar esse tempo? Sim, é possível acelerar por meio da aposentadoria especial. Todo mundo tem direito à aposentadoria especial? Não. Apenas aquelas pessoas que trabalharam expostas a agentes nocivos, ruído, muitas vezes a produtos químicos, a situações que muitas vezes afetam a sua saúde, né? Que às vezes receberam ao longo de uma vida periculosidade, insalubridade, por meio de alguns documentos próprios, a exemplo do PPP e assim por diante, essas pessoas podem utilizar essas atividades de modo a acelerar a aposentadoria em até 40% do tempo, né? Então nós temos muitas vezes lá no nosso escritório pessoas que nos procuram, nós identificamos elas buscarem a documentação, elas juntam a documentação, nós lançamos no sistema de cálculo e vemos se ela já tem direito à aposentadoria, mesmo não tendo chegado em 65 anos para homens, mesmo não tendo chegado em 62 anos para as mulheres, e conseguimos aposentar essas pessoas porque ao longo de toda uma vida, em particular na nossa cidade, estiveram trabalhando expostos a agentes insalubres ou agentes periculosos, Verzola. Olha que informação importante, Dr. Kleber, está passando a todos nós aqui. Achei muito oportuno e interessante essa sua fala agora, essa dica bacana que você deu também, porque às vezes a pessoa nem sabe disso, né? Então, através do que você está falando aí, pode estar abrindo aí um canal para a pessoa procurar um profissional da advocacia e dar entrada aí na sua tão sonhada aposentadoria. Me permite, Verzola, ainda dentro desse campo, nós temos uma situação, infelizmente, que não deveria acontecer, né? As pessoas trabalham na indústria calçadista e elas não recebem essas documentações posteriormente após terem após terem saído daquela determinada empresa. Isso porque, às vezes, as empresas receiam, às vezes, de que esses trabalhadores ingressem com ações trabalhistas, né? Isso faz com que as pessoas também, não sabendo, elas não procuram. E quando elas vão se aposentar, a gente já recebe lá no escritório, às vezes muitas dessas empresas fecharam. Mesmo que essas empresas fecharam, nós conseguimos, há meios de conseguir, de algum modo, essa documentação para que você consiga ali acessar o teu direito e não seja prejudicado, Verzola. Muito bom, maravilha, Dr. Kleber. Me diga agora, o que é o benefício da prestação continuada da assistência social, ou seja, o BPC-LOAS? Perfeito.
O BPC LOAS, ele enquadra-se normalmente em duas situações. A primeira situação é para as pessoas com deficiência, Verzola. E a segunda situação é para pessoas idosas cuja renda familiar seja uma renda familiar tão baixa que de algum modo dificulta a subsistência. Então, esse programa não está enquadrado dentro da Previdência Social. A tua primeira pergunta foi, o que é Previdência Social? A Previdência Social, ela trabalha sempre nesse regime, contribuição-benefício. No BPC, nós não temos esta lógica de contrapartida, contribuir para receber. O BPC ele está enquadrado dentro da área da assistência social. E a assistência social, ela não trabalha com a ideia de contrapartida. Ela tem a ideia de que o Estado, por meio dos impostos que ele recolhe da população, atende às pessoas em condição de vulnerabilidade dentro da nossa sociedade. Então, nós observamos, às vezes, pessoas que ou nasceram ou tornaram-se deficientes e que, de algum modo, vivem em condições de vida bastante paupérrimas, em situações muito difíceis. Então, é possível que essas pessoas acessem um benefício que é o chamado BPC LOAS, o benefício de prestação continuada, que é no valor de 1 salário mínimo, e esta pessoa, com esse 1 salário mínimo, embora seja um valor muito baixo, ajuda ela a manter-se, bem como a idosos, que às vezes ao longo de toda uma vida não contribuíram. Não, às vezes, não contribuindo para o INSS, chegam com 65 anos, chegam com 62 anos e não têm a condição de aposentar-se. E às vezes vão avançar para 70, 75 anos e não tem onde tem fonte de renda, né? Então, o Estado concede o valor de 1 salário mínimo por meio do BPC LOAS. Então, ele enquadra-se dentro da assistência social e é atendido normalmente pelos setores de assistência social aí do Estado, bem como por advogados previdenciaristas também. Verzola. Muito bom. Este é o nosso convidado de hoje, Dr. Kleber Galerani. Eu vou para mais um intervalo comercial e volto na sequência, pessoal. Tower Franca Hotel. Uma super estrutura e um ambiente aconchegante para o seu conforto. Suítes amplas com TV, frigobar, banheira e ar-condicionado. Além do café da manhã mais completo e gostoso da cidade. O Tower Hotel conta ainda com amplas salas para trabalho, reuniões e palestras. Tower Franca Hotel. Conforto, bem-estar e segurança. No Centro Universitário Unifacef, você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a CIF é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra CIF e faça acontecer. Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a CIF é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra CIF e seja associado. A CIF, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Transformamos projetos em realidade. Se você busca qualidade, segurança e compromisso em cada detalhe da sua obra, estamos prontos para construir o seu sonho. Do planejamento à entrega, oferecemos soluções completas e personalizadas para garantir excelência e satisfação.
Fale conosco e descubra como podemos tornar seu projeto uma referência. Casa de Apoio IANSA, local de esperança e cuidado. Quando a vida exige mais força do que podemos dar, é essencial ter um lugar de acolhimento, amor e respeito. Na Casa de Apoio IANSA, oferecemos um ambiente seguro e acolhedor para quem precisa de suporte no tratamento oncológico e de seus acompanhantes, e que enfrentam desafios pessoais com assistência social e psicológica, alimentação e hospedagem. Aqui, cada história importa. Cada pessoa é recebida com carinho, assistência especializada e estrutura completa para proporcionar conforto e dignidade. Juntos podemos transformar vidas. Muito bom, pessoal. Estamos abrindo mais um Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco durante todo o mês é a renomada e muito capacitada profissional da área jurídica, doutora Danúzia Silva. Doutora Danúzia, vamos lá, agora é com você. Olá, meu nome é Danúzia Silva, eu sou advogada da cidade de Franca, especialista em direito previdenciário. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre o planejamento previdenciário. É um assunto em pauta, muitos advogados vêm trabalhando esse tema, porque ele é de suma importância. A Previdência Social, ela tem vários benefícios, mas o mais comum e o mais procurado, sem dúvida, é a aposentadoria. Para você hoje que vem contribuindo com a Previdência, se filiou ao INSS na década de 80, 90, muitas vezes não sabe quanto vai receber de remuneração, de aposentadoria futura. Num planejamento previdenciário, você tem essa opção de saber qual é o valor da sua aposentadoria. E eu digo isso porque em 2019 nós tivemos uma reforma que trouxe várias modalidades de pedágios para você cumprir e conseguir se aposentar. Então, se você tem dúvidas hoje, como vai se aposentar, qual é o valor da sua aposentadoria, qual é o melhor momento para se aposentar, faça um planejamento previdenciário. É nesse estudo que a gente verifica as inconsistências do seu cadastro junto à Previdência Social, se todos os vínculos da sua carteira estão realmente ali no seu CNIS, que é o cadastro junto ao INSS, e muitas vezes orientá-lo a pagar a Previdência com uma alíquota um pouco melhor para aumentar o valor futuro da sua aposentadoria. Essa é a dica que eu deixo para você. Todos nós precisamos da Previdência e é fato que a aposentadoria é o momento mais importante, onde você vai depender daquele valor, muitas vezes para viver o resto da vida, pagar um plano de saúde, ter seu lazer. Então, é um assunto muito importante e que eu gostaria que vocês pensassem. Muito bom, meus amigos. Estamos abrindo o quadro Momento Jurídico aqui no nosso Família Verzola Recebe. Quem vai estar conosco neste mês dando dicas importantes aos nossos amigos telespectadores é o renomado profissional da advocacia, Dr. José Arnaldo. Vamos lá, Dr. José Arnaldo, agora é com você. Olá, tudo bem? Aqui é o José Arnaldo, advogado, especialista em direito previdenciário. E hoje eu quero falar com você sobre o benefício de prestação continuada, o LOAS. Você que conhece alguém, você que é idoso, você que sofre de alguma doença incapacitante, que tem alguma deficiência, você que conhece uma pessoa, uma criança autista, né, que tenha algum tipo de problema que incapacite para o trabalho. O LOAS pode ser para você. Você que nunca contribuiu, isso pode te ajudar de alguma forma. É necessário que, primeiro, você nunca tenha contribuído. Segundo,
que você seja idoso ou seja uma pessoa que tem uma deficiência e não possa trabalhar. E um terceiro requisito, que a renda familiar não seja superior a 1/4 do salário mínimo. Se você tem essa situação, se você conhece pessoas nessa situação, né, o LOAS, o benefício de prestação continuada, pode ser para você e pode te ajudar muito, né? Como eu disse numa situação anterior, eu tive um caso no final do ano que a mãe de uma criança autista conseguiu o benefício e pela primeira vez em 7 anos ela conseguiu dar um Natal para o filho. Olha a importância que esse benefício pode trazer para a sua vida e para a vida da sua família. Qualquer dúvida, procure um advogado especialista da área previdenciária que ele vai poder te auxiliar nessa situação. Obrigado. Muito bom, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Dr. Kleber, você como profissional dos mais experientes e capacitados na nossa cidade, como você vê a cidade de Franca hoje como um grande celeiro jurídico, com várias faculdades oferecendo curso de direito e tudo mais? Na sua opinião, tem espaço para todo mundo? Eu acredito que tenha espaço para todos e eu sou exemplo disso, conforme disse no início da entrevista, né? Tive a oportunidade de que Franca me acolheu. Não tinha parentes em Franca, não tinha amigos em Franca e Franca me recebeu com um amor muito grande, né? Então hoje nós somos um dos maiores polos universitários do Brasil, com diversas universidades, como é o caso da Universidade de Franca, como é o caso da Unesp, da FDF, da Unifacef, da Anhanguera. Há diversos hoje cursos universitários de distintas ordens, né? Desde da áreas biológicas, de ciências da saúde, a parte de ciências sociais. Isso são poucas cidades que têm e muitos cursos de qualidade, Verzola. Isso é fundamental, né? Nós temos inúmeros cursos de grande qualidade, em particular dentro da área jurídica. Então nós observamos aqui cursos já com tradição, né? Cursos que atendem não só Franca, mas atendem as cidades em volta aqui no estado de São Paulo e também atendem até Minas Gerais, né? Nós temos aí alunos que vêm de Minas Gerais para poder estudar conosco aqui na cidade de Franca. Isso é fruto de um trabalho sério, de um trabalho comprometido, um trabalho dedicado por parte aí de professores, de parte das equipes pedagógicas, né? Da toda a administração das universidades, acolhendo essas pessoas aqui em Franca. Muitas vêm e retornam, mas muitas vêm e também ficam aqui na nossa cidade, como foi o meu caso, né? E eu acredito que tenha espaço para todos. Tem espaço para todos os profissionais bons, Verzola, porque muitos falam assim, a área jurídica está saturada. É verdade que nós temos muitos profissionais formados, em particular na cidade de Franca, muitos profissionais que muitas vezes estão aí no mercado. Agora, profissionais que atuam com qualidade, que são referências dentro da sua área, que estudam, que dedicam, porque o direito é assim, ó, você que quer de algum modo estudar o direito, não adianta entrar, né, não é como diz, não entra sem a ajuda do profissional, né? Tem que estudar, né? E tem que estudar ao longo de toda uma vida, porque cada caso, por exemplo, nós recebemos no nosso escritório, nós debruçamos, estudamos, entender qual que é a melhor forma de ajudar aquela determinada pessoa, né? Então, cada caso é um caso e exige profissionais dedicados. Se for um profissional dedicado, tem espaço, tem muito espaço, Verzola. O profissional do direito não é só estudar 5 anos ali e acabou, né? Tem que estudar a vida inteira, né, doutor? Verdade, o estudo é contínuo, né? Hoje nós estamos na era do lifelong learning, quer dizer, do aprender a vida toda. Há pessoas que têm 2, 3, 4 formações, isso já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, né? E aos poucos vem chegando ao Brasil, né? Hoje nós não temos mais formar como era na vida do nosso pai, do nosso avô, da nossa mãe, da nossa avó, que formava e ficava 30 anos numa mesma profissão. Isso não existe mais. A média hoje nos estudos, nos países avançados, é que a pessoa, ela ao longo de uma vida muda de 7 a 8 lugares ao longo de toda a vida laboral. Para que isso aconteça, a pessoa tem que estar preparada, né? Hoje nós estamos falando em preparar pessoas para profissões que ainda não existem. Nós falamos em formar habilidades e não apenas a parte do conhecimento. E a formação de habilidades envolve justamente esta parte da proatividade, do desejo de querer aprender, de aprender a aprender, tudo isso está envolvido, Verzola. Muito bom. E a próxima pergunta, eu acho que você é a pessoa certa para estar respondendo. Muito se questiona sobre a obrigatoriedade do exame da ordem para quem faz direito, para quem se forma. Você é a favor ou contra?
eu acredito que seja um filtro importantíssimo. Só para que o nosso telespectador tenha um número, de cada 10 pessoas que formam direito, 1 é aprovado no exame da ordem. Ou seja, nós temos uma aprovação, a média de 10% daqueles que assim prestam. Por que é importante este filtro? Esse filtro é importante porque é, de algum modo, uma condição de avaliar aquilo que está sendo ensinado em sala de aula. Aquilo que o aluno está sendo exposto ao longo dos 5 anos, ele tem que ter um filtro. Então, nós temos 2 grandes filtros. Nós temos um filtro que é o ENAD, que é aplicado por meio do MEC, que é o Ministério da Educação, e nós temos um segundo filtro, no caso do direito, que é a OAB. Então, eu defendo o exame de ordem, né? Entendo que ele é necessário para que haja um bom filtro ali daqueles profissionais que, ao longo de toda uma graduação, dedicaram-se para que pudessem, de algum modo, exercer e dar dignidade à profissão de advogado, Verzola. Muito bom, maravilha. Outra área que eu acho importante a gente falar também no nosso programa de hoje, doutor, é sobre o MEI, o microempreendedor individual, né? Fala um pouquinho sobre a aposentadoria do microempreendedor, doutor. Como que funciona? Essa é uma das principais perguntas, Verzola, que chega para nós no nosso escritório. Uma série de dúvidas, né? Até ainda esses dias nós recebemos uma cliente que ela perguntava assim, ela falou assim, se eu aposento como MEI, eu não vou ter direito a 13º? Eu falei, mas por que a senhora está perguntando dessa maneira, né? Porque o MEI em si, ele não recebe 13º porque ele é o patrão dele mesmo. Mas uma vez que ele lá aposenta, ele vai ter os benefícios da Previdência Social igual às demais pessoas. Então, o MEI é uma forma de trazer à formalidade uma multidão de pessoas que estavam à margem, que de algum modo trabalhavam, mas não acessavam os benefícios da Previdência Social. Então, hoje é possível que você se formalize recolhendo como MEI, um microempreendedor individual, e de algum modo acesse os benefícios da Previdência Social. Então, se acontece um acidente, você acessa o antigo auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Se porventura vem a falecer, vem a faltar, existe acesso à aposentadoria, à pensão por invalidez, né? A única coisa que não tem é a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aquele que escolhe pelo MEI, ele não aposenta-se por tempo de contribuição, ele só se aposenta por idade. Então, no caso, nós já falamos, homem 65 anos, mulher 62 anos. Mas é um valor, em termos monetários, não é um valor vultuoso, é um valor que é possível, com planejamento, encaixar no bolso ali das pessoas e permitir que você acesse os benefícios da Previdência Social. Eu reputo como um grande avanço, Verzola. Olha que dica importante aí para os microempreendedores individuais que o Dr. Kleber está dando aqui no nosso programa de hoje. Muito bacana mesmo. Doutor, o advogado em si carrega a responsabilidade da vida de alguém, seja lá em qual área ele vai atuar, né? Como vocês lidam com essa responsabilidade tão grande? Toda responsabilidade exige ali um grande compromisso. Nós estamos lidando, o advogado ele lida com a vida, ele lida com o patrimônio e lida com a liberdade das pessoas. São 3 fatores fundamentais: vida, patrimônio e liberdade. Então, dependendo das nossas ações, se nós não agirmos da forma correta, nós podemos prejudicar um desses pilares que nós aqui indicamos. Normalmente, a advocacia, ela não é uma profissão de fins, ou seja, nós não temos como garantir o resultado. Nós temos uma obrigação de meios, ou seja, nós temos a responsabilidade de que no processo da defesa ou da ajuda daquela determinada pessoa, nós faremos da melhor forma para alcançar o melhor resultado. Ou seja, nós não podemos garantir o resultado, mas nós podemos garantir que nós lutaremos da melhor forma para que o resultado seja ali atingido. Por isso que nós falamos agora há pouco, a importância de um exame de ordem, por isso que nós falamos agora há pouco de aprender e atualizar-se sempre, porque um advogado atualizado, compromissado, ele vai defender da melhor forma ao cliente e, posso dizer, né, algumas vezes nós não dormimos, né? Nós preocupamos ali, ficamos pensando, né? Como nós podemos ajudar, né? Às vezes minha esposa fala assim, parece que você está num outro mundo. Na verdade, eu estou pensando, às vezes o meu cérebro está pensando em como encontrar uma solução para aquela determinada pessoa, né? Como encontrar o melhor jeito para ajudar
aquela determinada pessoa. E não tem nada melhor, Verzola, quando nós vemos uma pessoa satisfeita, né? A gente atende muitas pessoas idosas que às vezes saem um benefício, né? Elas saem contentes, às vezes até choram, né? Por ter conhecido aquele benefício. Poder ter marcado a vida daquela pessoa é algo inigualável. Compensa a responsabilidade. Muito bom. Dr. Kleber, nosso programa está chegando ao final, mas antes da gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma dica importante. Aquele jovem telespectador que nos assiste agora, que está pensando em fazer o curso de Direito, gostaria que você deixasse uma mensagem a ele aqui no nosso programa. Então, a cada um de vocês, né, que estão, em particular, no período da adolescência, que é um período de bastante insegurança, de bastante instabilidade, que você tem dúvidas aí sobre qual carreira seguir, eu digo por mim, eu tinha dúvida entre sistema de informação, ciência da computação, jornalismo, direito, relações internacionais, eram várias dúvidas que pairavam a minha mente. Hoje eu posso dizer com clareza, o direito é o curso dos cursos. Dentro da área das ciências humanas, é um curso que você vai ter acesso a conhecimentos da área, da filosofia, da economia, da política e depois especializar-se em alguma área específica. Direito é um mundo, é igual à medicina. Na medicina tem o médico pediatra, tem o médico ligado à área, o cardiologista, o médico neurologista. No direito nós temos, né, previdenciaristas, como é o meu caso, né, internacionalistas, criminalistas, civilistas. Nós temos dezenas de áreas dentro do direito que podem encaixar-se dentro da sua determinada realidade. Com dedicação, né, e com afinco é necessário ler, é necessário atualizar-se. Se você tem um compromisso com a sua própria formação, eu acredito que dentro das ciências humanas o direito é o curso certo para que você possa aí desenvolver-se. Depois dele até pode especializar-se em algum outro curso, mas é um curso base, um curso mãe que tem por certo que serão 5 anos transformadores da sua realidade. Que maravilha, hein? A dica importante aí do nosso convidado, Dr. Kleber Galerani. Pessoal, nosso programa está chegando ao final. Foi um programa muito interessante, muito bacana, onde o Dr. Kleber nos deu uma aula aqui de Direito Previdenciário, nos contou um pouquinho da sua vida, do seu trabalho e muito mais. Dr. Kleber, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso estúdio, por estar conosco, ter dado essa aula aos nossos telespectadores sobre Direito Previdenciário, a gente poder te conhecer também um pouquinho mais do seu trabalho. Gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigado. A honra foi minha, Verzola, poder estar com os teus telespectadores, um programa já longevo, né? São 17 anos e o tempo prova aquilo que é bom, né? Assim como o vinho, né? O tempo prova aquilo que é bom e é uma honra essa oportunidade de estar aqui no teu programa. Com certeza, outros convites virão novamente para você estar conosco aqui futuramente, doutor. Será uma honra retornar. Maravilha! Pessoal, eu espero por vocês na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!